O educador Geminiano Alves da Costa nasceu em Feira de Santana em 4 de dezembro de 1867, filho de mãe solteira e antes da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. Quando ele nasce, ele está em uma Feira de Santana, ainda dentro do processo de força de trabalho escravizada, mas Geminiano não é escravizado, mesmo ele nascendo 4 anos antes da Lei do Ventre Livre, que foi promulgada em 1871. Geminiano Alves da Costa, ele, diferente dos meninos de sua idade, meninos negros de sua idade em Feira de Santana, ele não será escravizado. E pesquisando sobre isso, pesquisando sobre a família de Geminiano, que é uma família negra, a mãe de Geminiano é Rufina Maria Bonfim Negra, a gente vai para os assentamentos de batismo para descobrir que os antecedentes de Geminiano fazem parte de famílias negras que tiveram acesso à sua alforria e daí por diante, dentro das suas articulações, com famílias como a família do Major Cícero Carneiro da Silva em Feira de Santana, detém lutas e articulações para que a sua linhagem continue alforriada, continue liberta e livre. Ainda na infância, Geminiano Costa teve acesso às primeiras letras nas chamadas aulas públicas, ministradas na casa do próprio professor. Em 1830, alguns anos antes de Geminiano nascer, tinha aqui uma aula para meninos do professor Manuel Joaquim Pedreira. Era a única aula que tinha aqui em Feira de Santana. Quando o Geminiano nasce, esta aula ainda está funcionando. Então o Geminiano tem uma infância de acesso à instrução de primeiras letras, que é como a gente falava nesse período, instrução de primeiras letras, em uma aula para meninos com o professor Pedreira, financiada pela família do seu padrinho, Cícero Carneiro da Silva. Cícero Carneiro da Silva batiza Geminiano, junto com sua tia, Adélia Alves da Costa, e a partir daí Cícero Carneiro da Silva financia toda a trajetória de estudo de Geminiano, até Geminiano ir para Salvador, estudar no que a gente chama de externato de homens, que existiu ali no bairro da Vitória, até hoje o prédio está em pé. E Geminiano volta como uma coisa que a legislação chamava de aluno-mestre. Geminiano Costa começou a atuar como aluno-mestre no distrito de Bom Despacho, atualmente distrito de Jaguara. Geminiano dá aula lá de 1895 a 1906. Em 1907, Geminiano é transferido para a sede da cidade de Feira de Santana para dar aula na segunda cadeira de aula para meninos. Geminiano, enquanto professor, ele vai dispensar de algumas famílias, de alguns alunos, a taxa de matrícula, quando as mães apresentam na documentação de que não tem condição de pagar. E Oscar Damião, um memorialista, no seu livro vai dizer que Geminiano era diferente justamente por isso, porque ele dispensava essas taxas de matrícula no ato da matrícula das famílias que não tinham condição de pagar. As aulas de Geminiano Costa eram ministradas inicialmente em sua própria residência. Então sua vida de professor praticamente foi dando aula, como era muito comum e a legislação permitia, que o professor alugasse uma casa, a intendência pagava o aluguel dessa casa, e ele organizava aquela aula, porque ainda não tinha escolas e ainda não tinha prédios escolares em Feira de Santana. Depois, Geminiano Costa foi ensinar no prédio que viria a ser a Escola Maria Quitéria, primeira escola municipal de Feira de Santana. Que começa a ser construído pelo intendente Agostinho Froz da Mota e inaugurado, junto com Agostinho Froz da Mota e Bernardino Bahia, no dia 1º de janeiro de 1918. Essa escola ficou sem nome durante um bom tempo, era chamada apenas de Escola Municipal. Até então não tinha escolas ou grupos escolares, então as aulas funcionavam de forma isolada, como a legislação do período diz, nas casas dos professores. Então a aula de Geminiano em 1907 até 1918 é conhecido pelo endereço de A Casa de número 15, na Rua dos Remédios, próximo à Igreja dos Remédios.
Mas a principal contribuição de Geminiano Costa foi a sua atuação à frente da Escola para Pobres, fundada em 1903 pela Conferência de São Vicente de Paulo. Até então a gente só tinha ouvido falar que existiam escolas noturnas para adultos trabalhadores na província, por exemplo, em Salvador, em outras cidades do sul, do sudeste. E aí quando a gente vai descobrir, a gente percebe que Geminiano foi professor e diretor de uma escola para pobres, que era uma escola noturna, que recebia meninos e homens, funcionava de 6 horas às 8h30 da noite, justamente no horário em que esses trabalhadores braçais estão saindo dos seus trabalhos, e que essa escola perdurou por muito tempo com esse nome. A escola para pobres era voltada para adultos e crianças de várias faixas etárias. Essa escola primeiro passou a funcionar nas dependências da Igreja dos Remédios, principalmente no seu primeiro piso, com 55 alunos, todos declarando presença, segundo o livro de presença feito pelo padre Tertuliano Carneiro. Ele que fazia o livro, ele era o secretário dessa escola para pobres, ele atestava o nome de todo mundo e ele fazia ali a frequência de todo mundo e a matrícula. Quando o prédio fica pequeno, porque em um ano tem 55 alunos, no ano seguinte tem 80, a escola sai da Igreja dos Remédios e passa a funcionar nas dependências do prédio da Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses. Geminiano Costa foi também um pioneiro na inclusão de crianças negras no ensino municipal de Feira de Santana. E é nessa fotografia que a gente consegue atestar de que o professor Geminiano tinha uma escola de meninos, em sua maioria pardos e negros, e que ele conseguia dar acesso a essa população parda e negra a uma instrução de primeiras letras em Feira de Santana. Ele fez parte do que seria uma elite negra em Feira de Santana, responsável por importantes avanços no sistema educacional da cidade nos primeiros anos da República. Ele é um professor negro dentro de uma teia de relações que já se movimentava, mas que a partir do alvorecer da República em Feira de Santana, consegue-se uma articulação a partir de sujeitos negros, que eu chamo de elite negra, justamente na promoção dessa educação de primeiras letras. Geminiano Alves da Costa, através de Cícero Carneiro, através de Agostinho Foz da Mota e no que eu chamo de essa teia de relações políticas e sociais, consegue implementar através dessa elite negra um alcance e uma educação para esses populares em Feira de Santana no início da República aqui e no pós-abolição. É Bernardino Bahia, é Agostinho Foz da Mota implementando ações para que essa educação que ele chamava de educação para populares chegasse de alguma forma até o povo. E nesse sentido, Geminiano ele começa a implementar, por exemplo, ações do que a gente chama de censo escolar. O que é censo escolar? É você fazer um levantamento das populações que estão na escola ou que não estão na escola nesse momento. Feira de Santana era totalmente precário com relação a isso. Mas Agostinho Foz da Mota começa a incentivar o censo escolar. E como ele diz, o primeiro censo escolar de Feira de Santana que precisa acontecer, precisa ser nos subúrbios, porque a gente precisa levar escolas para os subúrbios. E Geminiano Alves da Costa, nesse momento, ele vai ser um interlocutor escolar, ele vai ser um sujeito escolar nessa elite negra para poder promover, a partir disso, em Feira de Santana, e a gente pode atestar a partir da documentação que isso aconteceu. Geminiano Costa morreu em 1919 com apenas 52 anos de idade, deixando um importante legado para a educação e a história de Feira de Santana. O legado que Geminiano deixa é de que a escravização não diz tudo sobre as populações negras que aqui existiram, porque elas também existiram livres, elas também existiram libertas, E que se elas existiram escravizadas, elas lutaram para ter acesso à ascensão social, para ter acesso a uma instrução de qualidade. E que todos os dias a população de Feira de Santana possa passar pela rua professor Geminiano Alves da Costa, lembrando que ali foi um professor que lutou para que esse legado pudesse estar vivo até hoje.